Oi, pessoal, eu já falei para vocês sobre acarretamento e já falei sobre pressuposição, e hoje eu venho aqui tentar correlacionar as duas coisas. Eu sei que os alunos de letras confundem bastante esses dois conceitos, mas se a gente olhar mais de perto, tem meios de não confundir. Um quadrilátero vocal, preconceito linguístico, é o teste da clivagem. O que é acarretamento? A gente já falou que o acarretamento ocorre quando a verdade de uma proposição leva à verdade de uma outra proposição. Então, sempre que determinada proposição é verdadeira, consequentemente, outra proposição também vai ser verdadeira. Por isso que ele também é chamado de consequência lógica, porque não tem como você afirmar uma dessas sentenças sem de fato ter como verdade a afirmação da outra sentença. Então a gente viu o exemplo de acarretamento aqui com os hipônimos e os hiperônimos. Se eu digo que Filomena é um cachorro, você vai ter como consequência que Filomena é um canídeo, porque lexicalmente esses dois termos estão relacionados. Eu defino cachorros em termos de canídeos e, portanto, não tenho como afirmar que ela é um cachorro sem estar, de fato, afirmando que ela é um canídeo também. Aí você vai dizer, bom, mas pressuposição tem um conceito muito parecido com esse, porque envolve as afirmações que eu vou tomar como verdadeiras a partir de uma determinada afirmação. E daí o exemplo que a gente trabalhou aqui era aquele do parar, né? E o exemplo clássico é o João parou de fumar, que tem como pressuposição que o João fumava. Mas perceba que só de a gente olhar para esses dois exemplos já tem um pouquinho de diferenciação, certo? No caso do acarretamento, a gente estava falando sobre o que eram as informações lexicais relacionadas a cachorro e a canídeo e de como elas estavam interrelacionadas. A relação agora entre fumar e parar de fumar também vem de um cálculo da estrutura linguística, mas não está lá presente por si só. O parar tem a ver com interrompimento, mas essa interrupção pode ser em inúmeros tipos de eventos e ações. Então, fumar não está lá dentro da ideia de parar. O que está, sim, dentro da ideia do parar é a interrupção do hábito, e é por isso que o hábito fica pressuposto. A gente também falou aqui que a pressuposição envolve, né, esse conhecimento compartilhado entre os falantes, enquanto que o acarretamento não, ele é puramente lógico. Só que às vezes essa conceituação não é suficiente para quem está lá tentando aplicar e entender esses conceitos. Eu vou colocar aqui para vocês uma citação do Manual para Conhecer Semântica. Os conteúdos pressuposicionais são muito semelhantes a acarretamentos, mas enquanto os acarretamentos ou consequências lógicas dependem do valor de verdade da sentença acarretadora, as pressuposições sobrevivem à mudança de valor de verdade da sentença, pois são indissociáveis do seu gatilho. As referências estão aqui na descrição. Então, aqui é que está a chave da questão. Quando eu olho para aquela definição inicial, parece que acarretamento e pressuposição são muito parecidos, porque a afirmação de uma proposição vai levar à conclusão de uma outra proposição nos dois casos. Mas isso não é tão trivial, porque no caso do acarretamento, eu tenho sim o valor de verdade verdadeiro para a sentença acarretadora e o valor de verdade verdadeiro também para a sentença acarretada. Então, eu preciso que as duas sentenças sejam verdadeiras para que eu tenha a relação de acarretamento. Então, se eu digo todos os alunos foram para a aula, essa sentença é verdadeira. E daí eu digo alguns alunos foram para a aula como consequência dessa minha primeira observação, eu também vou ter a veracidade dessa segunda sentença. O que acontece com a pressuposição é que a segunda sentença sempre se mantém verdadeira, independentemente de eu manipular o valor de verdade da primeira sentença. Então, é isso que a P-família faz. Manipula o valor de verdade daquela que é a sentença que desengatilha a proposição. Então, veja só, eu tenho na P-família a sentença afirmativa, então aquela que vai ser verdadeira, e daí eu tenho a negação dessa sentença afirmativa, então que necessariamente vai inverter o valor de verdade. Porque se eu digo que o João parou de fumar e digo que o João não parou de fumar, no mesmo mundo possível em que essa primeira for verdadeira, a segunda vai ter que ser falsa. Então, aqui eu já estou invertendo o valor de verdade dessas duas proposições. Só que essas duas proposições vão me levar à pressuposição de que o João fumava. Então, essa proposição, o João fumava, se mantém verdadeira, independentemente de a afirmação que está desengatilhando ela ser verdadeira ou falsa. E se você for olhar para a interrogação, o que você está fazendo é justamente suspender o valor de verdade dessa proposição, porque você está indagando sobre ele. Então, eu não posso dizer, quando eu faço uma pergunta como o João parou de fumar,
que eu estou atribuindo um valor de verdade, verdadeiro ou falso, para essa proposição. Então, essa proposição aqui, ela simplesmente não tem valor de verdade. E, ainda assim, a pressuposição que ela desengatilha continua sendo verdadeira. Então, mesmo que eu esteja perguntando, João parou de fumar? Eu ainda carrego a afirmação verdadeira de que o João fumava. Então, independentemente de eu manipular o valor de verdade da proposição inicial aqui com o teste da P-família, eu continuo carregando essa pressuposição. Então, é a sentença pressuposta que se mantém verdadeira, independentemente do valor de verdade da afirmação inicial. E por que isso acontece? A pressuposição, ela não é simplesmente uma relação entre proposições, que era o que acontecia com o acarretamento. A pressuposição vai vir de um gatilho que é da estrutura linguística. Então, vai ter algum elemento aqui dentro dessas afirmações que disparam a pressuposição, que vai ser um item lexical ou uma construção que é responsável por disparar determinadas pressuposições. Então, por isso que quando a gente descreve esses itens lexicais, como o parar de, ou o caso da pressuposição de existência, que a gente vai ver num próximo vídeo, a gente consegue descrever o que dessa estrutura linguística acionou que tipo de pressuposição. Então, a diferença entre o acarretamento e a pressuposição é você ter em mente o que está por trás dessas relações. E talvez te ajude a entender melhor se você usar essa consideração sobre a variação do valor de verdade que pode acontecer no caso da pressuposição e não do acarretamento. Se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like. Se você quer acompanhar mais conteúdos de linguística toda semana, se inscreve no canal. Tchau, pessoal!